meu nome é Janiele e eu sou formada em Ciências Biológicas, mestre em Proteção de Plantas, e a gente vai conversar um pouco sobre insetos, sobre essa rede social invisível, né, que é o tema da minha palestra, como a comunicação, no caso dos insetos, em relação às plantas, as plantas com as próprias plantas, que é um tema bastante interessante, do qual a gente precisa compreender. Então, vai ser mais um bate-papo, né, entre eu e vocês. Então, qual a importância disso, né? O que isso interfere na nossa vida e em todo o nosso ecossistema, tá? Ao final da palestra, caso alguém tenha alguma dúvida no chat, pode comentar que eu vou estar presente e eu consigo lhe responder. Caso vocês queiram conversar comigo, meu e-mail também está anexado tanto no encargo no Instagram quanto na apresentação, tá? Então, qual seria o objetivo dessa palestra em si, né? É discutir como as plantas detectam sinais, né, de insetos, assim como de outras plantas também, porque é um ponto importante. Mas no caso dos insetos, né, tem os feromônios, que no caso é quando o feromônio em si é da mesma espécie, né, de um inseto para o mesmo inseto. E tem os cariomônios, que neste caso a gente está falando sobre os compostos, as defesas ou a comunicação química das plantas, que vai decorrer das interações que ela tem com outros seres vivos. E quais respostas elas são ativadas com esses dois organismos vivos se encontram. E como pode ser utilizado de diversas maneiras, seja ele na agricultura, seja ele na preservação, como os polinizadores. Então, tudo isso a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nessa palestra. Então, a primeira coisa seria a herbivoria, né? Quando a gente fala sobre herbivoria, a gente está falando de um inseto que se alimenta de planta. Mas nem todos os insetos que se alimentam de planta, eles são nocivos a elas, né? Tem toda uma relação de cadeia alimentar, que é essencial para a vida, né? É um ciclo biológico formado que precisa estar em equilíbrio. Quando sai desse equilíbrio, a gente chama, seja de nível de dano ecológico, nível de dano econômico, no caso da parte das agrícolas, mas tudo isso é formado por uma cadeia alimentar, pelas teias, né? A questão do ecossistema em si envolvido. No caso da herbivoria, quando a gente fala sobre a herbivoria, a gente está falando sobre a questão do uso de insetos mastigadores, sugadores em plantas, seja de plantas agrícolas, seja de plantas espontâneas, seja de plantas ornamentais. Então, é o hábito alimentar desses insetos, né? No caso aqui, a representação dos gafanhotos, que é um dos principais, mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Da herbivoria, que ele é um inseto mastigador, então ele se alimenta dessa planta em toda a sua vida, né? Os insetos em si, eles têm um ciclo de vida rápido, né? Considerando a outros seres vivos, outros animais, e esses invertebrados, ele tem características diferentes, e a partir do momento também do hábito alimentar desse inseto, ele é capaz de sinalizar comunicação química, seja, ou no caso, né, as redes sociais, a comunicação entre um ao outro, né, essas redes diferentes. Então, a partir do momento que ele vai se alimentar, ele está transmitindo, está se comunicando quimicamente, tanto para a planta quanto para as suas espécies, né, ou espécies distintas, seja os predadores, seja as presas, seja os companheiros, né, para acasalamento. Então, aqui tem alimento, aqui é um local bom para ovipositar. Então, tudo isso envolve já no processo da herbivoria. Então, a partir do momento disso, as plantas, elas precisam se defender. Neste caso, quando a gente fala que as plantas se defendem quimicamente, elas se comunicam entre si, seja pelas folhas, seja pelas raízes, mas principalmente, como é o tema dessa palestra, é sobre a comunicação química. Então, a partir do momento que ela é atacada, ela comunica com as suas irmãs, né, com outras plantas vizinhas, que ainda não foram atacadas, a presença daquele ser nocivo a ela, seja por conta da fase larval, né, dos lepidópteros, que é no caso dos lagartos, que são os mais conhecidos, ou de outras larvas, de outros insetos, também de outros seres vivos, né, mas como o enfoque que
desse congresso são os insetos, né, a entomologia em si, e os predadores, porque a partir do momento que ela se sente atacada, ela precisa se defender, então ela vai sinalizar, vai aumentar a concentração desses compostos químicos para que os predadores desses animais, desses insetos herbívoros, venham consumir esse agente nocivo e assim ela consiga se proteger. É uma forma de se comunicar, mesmo que a gente não perceba, né? Elas não falam como a gente, mas se comunicam. E essas comunicações, elas são complexas, mas a partir do momento elas são muito efetivas. E quais seriam essas interações, né? Quando a gente fala sobre essa relação de inseto-planta, a gente não está dizendo que todos os insetos são ruins, que os insetos presentes nas plantas são ruins, não. Pelo contrário, temos interações ecológicas, né? O ponto-chave sempre é a parte da ecologia, da parte do ecossistema em equilíbrio. Então, quando a gente fala de uma relação de dois organismos, né, no caso desses invertebrados com as plantas, temos o mutualismo, onde ambos vão se beneficiar. Temos o comencialismo, nesse caso, ela tem uma relação harmônica, não tem nenhuma parte que possa ser prejudicada, elas vivem em harmonia, porque diferente do mutualismo, né, ambos têm um retorno. Essa relação de comencialismo não vai fazer bem nem mal, né? Vão estar ali convivendo, tendo seu beneficiamento, mas que não necessariamente precisa ambos ter essa beneficação, sabe? Temos a competição. Nesse caso de competição, nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente relata sobre a parte de insetos competindo pelo mesmo alimento. No caso das abelhas, a gente sabe que tem abelhas que são diurnas e abelhas que são noturnas, mas também tem aquelas abelhas noturnas que vão competir com outras para possível reutilização do néctar, do pólen. Então ela vai ter que competir esse recurso alimentar. Isso vai prejudicar a planta? Não, porque ao mesmo tempo que eles estão competindo em insetos para insetos, eles estão auxiliando a planta a se propagar no ambiente, porque eles vão estar levando o pólen em si para outras áreas, né? E temos o amencialismo, onde tem aquela relação desarmônica. A gente teve a nuvem de gafanhotos, que foi um desequilíbrio ecológico, e a partir desse desequilíbrio ecológico, a gente tem a relação de desarmonia ecossistêmica. E essa desarmonia, no caso o amencialismo, a planta ela é prejudicada, o ambiente em si, né? Porque a partir do momento que uma planta ela é retirada ou ela é danificada, muda todo a parte biológica ali daquele meio que está sendo afetado. Então, as nuvens, por mais que os gafanhotos eles têm a relação de ser solitários, né? Quando eles não são, alguns são agregários, outros não, mas a formação deles é prejudicial àquela planta em si, né? Como eles são generalistas na questão da alimentação, então eles acabam realmente com toda pode ser uma plantação, pode ser uma planta inicial também, tipo, um exemplo aqui, as palmeiras imperiais, né? Que eles também se alimentam, então todas as interações, elas, mesmo que elas sejam ruins, até determinado ponto que tenha um equilíbrio, elas são essenciais à vida. Então a gente não pode dizer que um inseto ele é ruim porque ele acabou naquele tempo e depois ele não é mais. A gente sabe que as nuvens dos gafanhotos também tem a ver com o desequilíbrio ambiental, também tem a ver com o efeito de gás de estufa, né, toda a camada de ozônio. Então tudo isso envolve como esses insetos e essas plantas elas vão se interagir e a questão da sobrevivência. Então a partir disso elas se comunicam entre si e como vai ser feito a comunicação desses insetos de sinal, olha, a gente precisa migrar porque ele não está tendo alimento por diversos fatores, não só fatores bióticos, mas também os fatores abióticos presentes. Então, quando a gente fala sobre a questão da herbivoria, né, que é presente principalmente nessa comunicação química, a gente está falando sobre os tipos de consumo da herbivoria que vai desencadear um tipo de comunicação, um tipo de
de comunicação nessa rede invisível que os insetos e as plantas têm. Tem aqueles que vão se alimentar de folhas, flores, de frutos, sejam de sementes ou de raízes e troncos, né? Porque a gente sabe que muitos, vou dar um exemplo aqui, os serrapaus, eles se alimentam, né? O nome já é bem peculiar, justamente porque ele faz esse processo de serragem, e a partir do momento ele vai fazer o tombamento de árvores de porte grande. Então, entender esses hábitos alimentares desses insetos e compreender como é que a planta vai se desenvolver, como ela vai se comunicar, né? Se a planta vai emitir compostos voláteis, né? Que são produtos químicos, semioquímicos no caso, para essa proteção, né? Se comunicar é a palavra-chave. Então, quando falamos de inseto, a classe insecta dentro dos invertebrados é a maior classe. Então, essa classe ela apresenta diversidade, né, biodiversidade enorme. Ela tem, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem praticamente todos os representantes de todas as ordens da classe insecta. Se eu não me engano, somente de duas que não foram ainda identificadas. A gente sabe que o Brasil é um país grande, né? E também, por conta disso, às vezes pode acabar despercebido, mas a diversidade biológica, né, dos insetos aqui no Brasil, por fatores de que o Brasil ele está situado em uma zona que é uma das mais privilegiadas, temos questão de temperatura, de tipos de plantas diferentes. Então, tudo isso influencia na diversidade da fauna, mas também da flora daquele lugar. E o país um subtropical, com condições ideais, e mesmo sendo subtropical, a gente vê essa diferença até de regiões para regiões. Às vezes o inseto ele não se adapta muito bem a um local ou ao outro, mas por essa diversidade ele pode fazer essas migrações, né? Eu trouxe exemplos aqui do gafanhoto, que é um dos mais estudados, mas também temos os pulgões, no caso os cupins, né, que antigamente era colocado na ordem da Isóptera, né, que agora é uma subordem das blatárias, né, das baratas. Temos as larvas, né, que quem nunca se alimentou de uma goiaba, que tem alguma largatinha da goiaba, então presentes, né, que é dos frutos. Temos aqui à direita, né, onde eu estou aparecendo do mouse, uma lavanda folha. Temos os de grãos armazenados, né, e os de solo, né, que são os edáficos, que também tem essa relação de manutenção do solo, né. A gente não pode deixar despercebido que a importância desses insetos, porque esses insetos, a partir do momento que faz essa reciclagem de nutrientes, ele está beneficiando o solo, fazendo que o solo seja rico, que esse solo tenha a questão de oxigenação naquele local. Então, a planta também se beneficia a partir do momento desses insetos decompositores. Então, tudo isso influencia nessas relações, né? A gente estuda muito assim na biologia, outras áreas afins, de forma separada, mas a partir do momento que a gente fala sobre ecologia, a gente está falando das interações desses seres, né? Das comunicações que esses seres têm entre si. Então, o que seriam esses sinais químicos, né? Esses sinais químicos entre as plantas e os insetos, ele ocorre de forma natural, instantânea, muito rápida. Então, de acordo com, como eu falei, o tipo de mastigação que esse inseto tem, se ele vai ser sugador, se ele vai ser mastigador, tudo isso vai influenciar nos sinais químicos que são transmitidos, né? Eu posso dizer que a partir do momento que o inseto ele vai lá e se alimenta, ou ele pousa na planta, né? Ele faz o pousamento, a planta já está liberando compostos. Ela já libera normalmente, mas a partir do momento que ela detecta que tem ali uma praga, por exemplo, que vai se alimentar dela, ela começa a mandar muito mais compostos ao ambiente para justamente sinalizar, olha, estou sendo atacada, eu preciso de ajuda. Então aí pode vir um predador, pode vir um parasitóide, e outras plantas vão acabar emitindo compostos que sejam ou atrativos ou repelentes daquele inseto, né? A gente sabe aqui que os percevejos, por exemplo, eles costumam ovipositar seus ovos, né, na parte abaxial da folha, para ficar protegidos, juntinhos, também a gente entender esse ciclo biológico de cada inseto, e a partir do momento ele vai se alimentando.
Por quê? Mas antes de ele chegar naquela planta e ovipositar, ele precisa saber se a planta é viável, se ela vai conseguir ser boa hospedeira para quando os seus ovos eclodirem, né, suas larvas. Primeiro ele está ali se alimentando do core daquele ovo, né, mas a partir do momento que ele vai eclodir, ele precisa justamente de um local bem desenvolvido para a sua alimentação e sobrevivência, né, e gerar um novo desenvolvimento, um novo ciclo daquela espécie. Então, a partir do momento que eu tenho os compostos que é liberado pelas plantas, né, os compostos voláteis, né, aqui, e tem os IPVIs, que são o quê? São também compostos liberados, mas ele só é liberado a partir do momento que ele é atacado. E ele só vai ser atacado, e quando ele é atacado, tem uma diferença. Se ele é atacado por pragas generalistas ou pragas especializadas, nesse caso, então vai ter concentrações maiores, ele vai sinalizar diferente. A gente tem que entender que também depende muito da planta de que a gente está falando. É uma planta nativa, é uma planta exótica, ela tem resistência, ela não tem. A partir do momento que essa planta ela tem uma certa resistência, ela libera compostos diferentes daquelas que não são resistentes, e com isso vai fazer o quê? O processo de afastamento, de repelência daquele inseto pela comunicação química. Ele vai entender que aquela planta não é viável para ele. Então, dentro dos semioquímicos, a gente classifica em dois grandes grupos, né? Os feromônios, onde a gente vai modular, a gente vai conhecer o comportamento daquele inseto. Se ele tem feromônios de sexual, que é para acasalamento, se ele tem de agregação, onde a gente já viu um monte de insetos juntinhos, ou se ele é de dispersão, de alarme, quando ele é atacado, então ele vai sinalizar que está sendo atacado, de marcar território, de trilha, de oviposição, entre outros, como por exemplo, quem nunca viu aqui as formigas, né? As formigas, elas sempre vão dar em trilha e sinalizando onde tem a comida, onde é o formigueiro, a comunicação química que a rainha tem com seus operários para identificar quem são os possíveis predadores, né, intrusos, invasores da colônia dos formigueiros, né, o de trilha, o de alarme, seja para marcar território, não somente para dizer, olha, aqui é um bom local para montar um formigueiro, mas aqui também é um bom local para ovipositar ou marcar um território de alimentação, né? Então tudo isso é envolvido dentro dos feromônios, tá? E temos os cariomônios, que dentro dos cariomônios, né, no caso das plantas, são os aleloquímicos, que tem os alomônios, sinomônios e os cariomônios, que é relacionado às plantas e como essas plantas elas vão liberar compostos de acordo com aquele inseto que a gente está falando e de outras plantas. Então, o prime das plantas, né, em relação aos feromônios, é o seguinte: a planta em si, ela acontece o seguinte: ela vai instalar, né, bem a presa, no caso, que seria o inseto praga, e esse inseto praga, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai se alimentar da planta. A planta, ela vai dizer, olha, estou sendo atacada, então vamos fazer o seguinte: eu vou liberar certos compostos, e esses certos compostos eles vão sinalizar tanto para as plantas vizinhas quanto para o predador. Diz, olha, estou sendo atacada, por favor, venha me auxiliar. Então os predadores já conseguem identificar que, de acordo com a concentração maior daquele composto, o seu inseto, no caso presa, está presente. Se ele está presente, ele vai confiar naquele sinal, na assinação química, e vai lá procurar o alimento. Ou, a partir do momento que ela se for da mesma espécie, olha, ali tem o meu parceiro de acasalamento. Então, esse prime das plantas em relação aos feromônios acontece dessa maneira. Quando falamos sobre as cascatas de sinalização, a gente está falando sobre a questão de como a rota química realmente que vai ocorrer essa comunicação, né? Essas interações. Se eu estiver falando pelo ácido jasmônico,
pelo salicilato de metila, pelo etileno, que um etileno, por exemplo, a gente pode tratar sobre a banana. A gente sabe que a banana ela libera etileno e tal, mas aquele composto que está sendo liberado também é chamativo para polinizadores e para pragas, quando o cacho da bananeira ainda está lá, né, na planta. Então, a cascata de finalização que vai ser feito vai depender muito do inseto. Então, se aquele inseto ele está presente ali, ele vai fazer de acordo com a cascata, de acordo pela rota química que vai ser disseminada, para conseguir chegar naquele alvo dele, né? No caso das plantas é para proteção, no caso dos insetos para identificar comida e passeio. Então, como eu falei para vocês, temos o ácido jasmônico, o ácido salicílico, temos também o salicilato de metila, temos o etileno, que é basicamente uma das principais rotas, né, químicas, que vai ser liberado de acordo com a mastigação ou a sucção de insetos envolvidos às plantas, né? E quais as respostas das plantas podem exibir de acordo com esses ataques. Então, quando a gente pensar nisso, a gente fala na seguinte questão: se a planta está liberando, está exibindo aquele composto químico, é porque ela está se sentindo ameaçada, ela pode estar se sentindo querendo atrair o seu polinizador, no caso das abelhas, borboletas, coleópteras, né, que a gente acha que somente as abelhas são polinizadoras, né, mas tem outros grupos também presentes que fazem esse papel. Então, temos as defesas mecânicas, que é uma forma também de comunicação e de proteção das plantas. Então, a partir do momento dessas defesas, temos os tricomas, né, que são aquelas estruturas das folhas. Quem nunca viu um pezinho de tomate que tem presente esses pelinhos, né, como popularmente chamam. Temos os arcoelos, né, que são os falsos espinhos, né, nas roseiras. Tem uns que são espinhos realmente, tem aqueles que não são, mas é uma forma de proteção contra, no caso, predadores, né, no caso de insetos que sejam herbívoros, né. Temos as resinas, né, que é exudado, né, que é transmitido. Tipo, a gente pode citar as próprias resinas, mas também tem o látex, eles usam formiga, por exemplo, as formigas tem os pulgões liberam exudados, né, e as formigas vão lá, fazem essa relação mutualística com os pulgões para se proteger também e, consequentemente, proteger os pulgões, né, tem uma relação. Então, tem vários tipos de defesas mecânicas em relação aos insetos. E as defesas químicas, né, como é o foco principal aqui da gente. Então, em relação às defesas químicas, como eu falei, a partir do momento que a gente tem esse animal se alimentando, a gente vai ter o produto químico, mas a gente pode também fornecer estudos através disso, como compreender essas relações. No caso do que eu trabalho, é sobre as questões de feromônio dos insetos, né? Eu trabalho atualmente com feromônio, então a gente estuda sobre como os feromônios podem auxiliar na defesa das plantas para fazer esse controle quando chegar um desequilíbrio ambiental e ecológico. Então, os grupos químicos, né, temos os compostos fenólicos, terpenoides, temos os de enxofre, temos nitrogênio. Então, todos esses grupos, né, a gente tem outros grupos também, claro, mas aqui eu trouxe uma geral para vocês que as plantas utilizam, como os flavonoides, temos a parte por exemplo, a gente pode citar aqui a mandioca, né? A gente chama de mandioca brava, que ela é rica em cianeto, né? Assim como as maçãs e tal, mas as maçãs têm uma quantidade muito menor do que a mandioca. Então isso diferencia as defesas das plantas e as concentrações. Às vezes temos plantas com o mesmo tipo de defesa, mas o que diferencia dela para outras é justamente a concentração e a rota que está sendo liberado. Então,
A partir do momento que eu tenho essas rotas identificadas, eu entender esses grupos químicos, eu consigo entender também as interações e as comunicações que esse inseto tem com as plantas. Então, a gente tem a nicotina, que é presente no tabaco. Temos diversos tipos de compostos, né, que auxilia justamente nessa questão de defesa química. Então, aqui eu trouxe mais ou menos uma rota, né, biosintética de terpenoides, né, como a gente pode ver. Então, dependendo do que eu estiver trabalhando dentro do feromônio, dentro da parte química sobre inseto e planta, a gente consegue entender a rota biosintética desse composto em relação à planta, em relação ao inseto e como utilizar em diversas áreas, seja na parte agrícola, seja na parte urbana, porque assim, a gente sabe que tem plantas, sempre sabe que temos insetos na parte urbana, que é necessário, então como isso pode interferir, né? Aqui é um exemplo, né, que foi usado de afídeos, né, esses aqui são pulgões, então foi utilizado para sorgos, para identificar os compostos que eram liberados da planta que era atacada, a quantidade de ataque, o período que foi atacado, se foi uma planta resistente ou não, e como ele induziu aquela planta a se comunicar, a liberar compostos. E a partir dessa liberação, entender quais são os mecanismos de defesa da planta, como elas se comunicam. E por que elas só se comunicam em determinado período, se tanto X, a população aumentou ou não daquele inseto ali presente. Ela conseguiu fazer com que predadores ou parasitoides ou até mesmo outras plantas conseguiram se defender através dessas comunicações químicas, dessas redes sociais, né, entre eles. Então, as defesas indiretas, né, como eu falei, né, os IPVS, né, em sorgo, a gente foi no caso a química estrutural, né, que ele afetou o pulgão, porque o pulgão ele é considerado uma praga. No caso do sorgo, e temos a questão que foi a parte direta que foram estudadas, mas também a parte indireta, que é justamente essa comunicação de atrair ou repelir. No caso desse trabalho, foi a relação de atrair os inimigos naturais a partir desses compostos que a planta liberou, que ela só liberou porque ela estava sendo atacada. Então, foi feito esses estudos e a gente conseguiu ver que o salicilato de metila foi atrativo, né? E no caso do DMNT, ele pode ser atrativo ou não, dependendo muito da variedade da planta também. Isso é um ponto-chave a ser verificado. Então, os cultivares, né, que foram utilizados e aqueles cultivares que teve compostos que neste caso ele fez o inverso, ele repeliu os pulgões. Então, isso tudo é bom ser estudado, né, justamente para entender essas comunicações, essa parte química das plantas. Então, aqui eu trouxe até a tabela que foi feita, né, qual foi a cultivar, qual foi o composto que maior sobressaiu e a questão de fator, né, da parte estatística, tudo certinho, onde a gente tem o primeiro grupo, que apresenta o maior destaque, né, que conseguiu fazer esse controle, entender essa comunicação. Temos em segundo lugar os limonênios, o octadecano, e temos o benzadil e o salicilato de metila, que ficou em terceiro, mas que também foi muito bom entender porque a gente está falando de um inseto sugador, né? Então, se fosse um inseto aqui mastigador, ia ser completamente diferente, rota diferente. A gente já vê um ácido jasmônico aqui. Então, isso é de acordo com a rede de frequência, vamos dizer assim, que esses insetos e plantas, eles se compreendem, né, se comunicam e sabem entender as necessidades. Então, aqui foi feita a questão, né, dos parasitóides, que foi também determinado em olfatometria, que nesse caso de olfatometria, para vocês compreenderem, a gente tem um composto que já foi estudado, caracterizado, e a partir desses compostos, a gente pega e vai ver se é realmente aquele. Então, a gente faz em formato de Y,
coloca o inseto ali, aquele composto que foi tirado da planta, dele mesmo, para ver se é atrativo ou não. E a partir do momento quando estava o tratamento, né, a gente pode ver aqui o controle e o tratamento, né? Quando determinados compostos e as variedades estavam presentes, foi atrativo ou não para o parasitoide, né? Em relação àquela cultivar e o parasitoide para se alimentar do pulgão, né? De plantas infestadas ou não. Neste caso, a gente vai ver somente as duas, né, que se destacaram, quando para calcular esse percentual de ataque, né? E como foi que esse ataque fez a questão da seleção dos cultivares e os compostos químicos. Então, quando a gente fala sobre a herbivoria, que é induzida, né, pelas plantas, de acordo com a regulação, no caso, do inseto presente, né? Neste caso, a gente está falando do sistema tritófico. O que seria um sistema tritófico? Quando a gente fala entre planta, inseto e o seu hospedeiro. Como assim? A planta, ela tá ali como o primeiro nível trófico. Aí vem a sua praga e vem lá se alimentar daquela planta. Ele está no segundo nível trófico. E o sistema tritrófico, no caso, seria o seu predador ou o parasitoide, servindo como terceiro nível. Então, a partir do momento desse terceiro nível, a gente tem o sistema tritrófico que é realizado. Esse sistema tritrófico, ele é essencial, tá? Tanto no ecossistema quanto na parte da ecologia, porque é um sistema que ele é eficiente, tá? É um sistema que ele consegue ter equilíbrio ambiental, porque ele é um sistema que ele vai ciclando, tá? É um ciclo que se eu retirar todo o contexto ali biológico, ele muda. Ele acaba tendo tanto perda de biodiversidade, quanto problemas ambientais mais graves, né? Pode ir para outros tipos, como recursos hídricos e afins. Então, temos a planta, no caso, a praga, que alimenta dessa planta, e temos o seu predador, né? Nesse caso aqui, a gente fala muito da Joaninha, que ela é a controladora oficial dos insetos, né? Porque ela é predadora voraz, né? Desde a sua fase larval. Então, outro estudo aqui que eu trouxe para vocês é sobre os compostos orgânicos, né? Voláteis na defesa induzida das plantas contra insetos herbívoros. Ele é um texto muito interessante e você consegue compreender, né? Ele traz essa escrita mais simples para o entendimento de todos, né? Foi feito pelo professor Zarbin, onde ele vem justamente falar sobre essas comunicações químicas que essas plantas têm a partir da sua interação com a planta, com outras plantas no caso, e com os insetos. Se essas relações, essas interações estão sendo harmônicas, vai ter um tipo de composto sendo liberado. Se é desarmônico, vai ter outro tipo. Então, isso depende muito do que eu esteja trabalhando, qual inseto eu esteja trabalhando, para entender essa comunicação química. Então, e outra parte é qual inseto eu estou trabalhando? Qual a planta? Em que área essa planta está sendo atacada? Porque a partir do momento que ela ataca, se a comunicação é nas suas raízes, nos seus caules, ela vai liberar certos compostos. Se é nas folhas, é outro. Se é nos frutos, é completamente diferente. E também há variações se o fruto está maduro, o fruto ainda está verde. Tudo isso influencia. Ele vai atrair quem? Polinizadores, predadores, parasitoides, dispersores de sementes, porque não é só insetos que utilizam essa rede social, né? Outros seres vivos também, sejam mamíferos, sejam outras classes, né, do mundo animal, também utilizam esses compostos, né? Fatores como temperatura, umidade, também influencia na determinada liberação de compostos que esses insetos têm. Então, temos aqui um exemplo de reação
a comunicação química, né? A planta emissora foi atacada, e a partir do momento que ela foi atacada, foi bastante atacada, ela vai avisar a planta vizinha, que é a planta receptora, que ela foi atacada. Isso não quer dizer que ela não vai ser atacada, isso quer dizer que ela vai se preparar. No momento que ela se prepara para dizer, olha, ela pode vir me atacar também, ela vai começar a liberar compostos. E esse composto vai sinalizar para outras plantas ao redor também se preparar. E a cada planta que é atacada, mais concentração é liberada. Consequentemente, vai ter um processo de repelência. Por quê? Porque no caso da planta, da terceira planta, ela vai liberar muito mais compostos do que na primeira, do que na segunda, que é a receptora, para justamente quando a praga que for consumi-la chegar, seus predadores ou parasitóides já estejam presentes. Por quê? Porque ela liberou graças à comunicação química, né, a rede social que teve, visível, das suas plantas irmãs. Então, é um estudo complexo, né, mas é muito interessante entender esses compostos presentes nas plantas. Aqui, né, a gente fez alguns estudos, né, que foram feitos com diversas, no caso aqui da parte agrícola, onde foi atestado culturas, né, do tomate, da uva, da soja, da maçã. Foi feito os compostos, né, que foi avaliados, né, presentes naquele após o ataque, né. Então, qual foi os compostos que estavam presentes, quais as concentrações, se serviu para, no caso, para atrair parasitóides ou predadores, né, se conseguiu fazer esse processo de repelência, né, aqui como outros. Vocês podem observar que tem mais de uma cultura o mesmo composto, mas o que vai diferenciar é justamente a concentração daquele composto na planta, né? Se ela vai liberar mais ou menos vai depender de vários fatores. Então, quais seriam os fatores? Esses fatores seriam se a planta está sadia, se a planta está nutrida, se ela tem recursos hídricos, se ela está tendo estresse hídrico, se ela está sendo bastante adubada, se ela não tem um solo nutrido, se não tem um solo que seja oxigenado. Lembra que eu falei dos certos decompositores que auxiliam na ciclagem de nutrientes, entre outros, né, a serrapilheira. Temos, então, quanto mais as plantas mais nutridas, mais as abundantes ou visadas, elas vão ser mais resistentes aos insetos. Consequentemente, seus compostos não vai ser composto para alarme, nem pela herbivoria, causado pela herbivoria, né? Vai ser justamente compostos para atração, compostos de sobrevivência, tudo isso. Temos o ciclo biológico, né, e fenológico, porque a gente sabe que pela teoria Darwin tudo evolui e coevolui. Então, a partir desse momento, o ciclo do inseto ele também é ajustado de acordo com o ciclo da planta e vice-versa. Então, ele se acompanha na evolução. Então, tem que entender o ciclo biológico tanto da planta quanto do inseto para a gente conseguir entender essa comunicação, né, que eles têm. Tem os fatores como eu falei, a temperatura, a umidade, se é um local mais seco, se chove mais ou não chove tanto, né? A gente vê casos, por exemplo, do El Niño, da El Niña. Isso tudo influencia nos compostos que a planta vai liberar, assim como os insetos vão entender aqueles compostos, identificar e utilizar ao seu favor. Temos também a questão de herbívoros generalistas, com maior risco de herbivoria, né, porque ele vai se alimentar de uma diversificada gama de pragas, né, de hospedeiros. Temos a questão dos insetos especialistas, que por mais que atacam insetos, né, pouco insetos comparado ao generalista, mas ele é muito mais especializado. Então, a partir do momento que ele é mais especialista, é mais dificultoso a gente ter o controle daqueles insetos. Então, o que seria esses feromônios de insetos, né? Como eu falei, é para o acasalamento, seja para alimentação, seja para moradia. Ele influencia em tudo. A gente, por exemplo, posso dar um exemplo? O formigueiro, né, a colmeia, as abelhas são organizadas por transmissões químicas que a rainha manifesta
nos seus colônias. Então, a partir do momento, a rainha vai lá, faz as vibrações com compostos, com destinação química, com a conversa química, e vai dizer, olha, você vai ficar responsável por tal parte, você vai buscar alimento, você vai proteger novos ovos, novas abelhas, né, futura rainha. Então, tudo isso vai ser comunicação química, e isso também faz parte dos feromônios. Então, a gente que nunca viu aqui a revoada, né, de canajuras, né, no Nordeste, Norte são mais comuns, que é justamente o voo nupcial, né, a rainha vai lá, voa, vem os machos, né, para casar com essa fêmea, que no caso é a rainha, depois ela faz esse formigueiro para fazer a posição desses ovos. Por quê? Porque essa é a percepção de voo. Ela vai liberar, né, feromônio, no caso, no ar, e esse macho ele vai entender e vai atrás dela, até fazer o acoplamento, né, vai se aproximar, fazer o acasalamento e vai gerar uma nova prole. Então, a partir do momento que os feromônios e as plantas identificam, né, esses semioquímicos, né, essas interações de insetos, auxilia e como vai ser manejado. A gente sabe, por exemplo, que as formigas não se alimentam de plantas, né? Elas precisam dos fungos que nascem. Então ela pega a planta, vai para debaixo do solo para fazer reciclagem, ter fungos para aí sim se alimentar. Então a gente entender esses compostos, né? Como eu falei na alimentação, de acordo com a alimentação que a gente estiver falando, isso tudo influencia. Então, os feromônios de inseto, né? Então, cada inseto vai ter o seu feromônio específico. Então, ele só vai atrair, no caso de feromônio de insetos para insetos, somente o inseto da mesma espécie. Seja ele do mesmo gênero, seja de macho para macho, fêmea para fêmea. Então, a gente vai entender que é justamente aquela parte que eu falei para vocês. É um feromônio sexual para acoplamento ou é um feromônio de agregação, né? Justamente para defesa contra outros animais, né? Então, a gente vê muito em Coleóptera o feromônio de agregação. Então, temos a questão do sexual. Então, é muito mais estudado na parte de agricultura, mas também está crescendo, né, esses estudos na parte biológica, justamente pela sua importância. Então, dentro dos feromônios aplicados ao manejo de pragas, a gente consegue fazer esse modulamento. O feromônio, ele não mata. O estudo do feromônio não é para matar. O estudo do feromônio é para modular. A gente vai fazer a retirada, vai guiar esses insetos para outro lugar para que ele não cause dano. Não é principalmente para matar o inseto, mas para modular seu comportamento. Então, assim a gente diz que os feromônios eles constituem uma classe de compostos naturais bioativos dos mais interessantes estudados em muitas espécies. Vários desses compostos eles são efetivamente atraentes, mas também podem ser repelentes, tá? A gente pode utilizar, né, fazer a síntese desse feromônio, seja para indivíduos da mesma espécie, são usados para proteção de culturas como um controle ambiental, né, dentro do manejo integrado de pragas, seja para monitorar, seja para controlar. Então, diversas estratégias ou acoplar outros tipos de estratégias. Então, entender, né? A gente tem estudos também sobre a questão do Aedes aegypti, que é um problema de saúde pública. Então, eles também são atraídos para saber onde está a fêmea. Então, trazer machos estéreis, por exemplo, desses insetos, é viável porque eles não vão copular. A partir do momento que eles não copulam, não tem novos surtos, né? De dengue, trazendo dengue e outras doenças. Então, é sobre o estudo da vida desses insetos. Então, aqui é trouxe um estudo, né, do laboratório que eu faço parte, que ele falou justamente sobre o feromônio monitoramento e controle de pragas agrícolas, que essas pragas auxiliem, como é que acontece, né? É muito interessante, recomendo a todos lerem e procurar. Se caso não encontre, podem procurar, que eu mando. Então, ele é um estudo rico, né, sobre feromônios, sobre essas comunicações, e o laboratório vem trabalhando justamente isso, né, não somente feromônio, mas também as interações com o meio ambiente, né, com todo o meio que aquele inseto está.
Então a gente estuda sobre feromônios, vai estudar sobre o ciclo biológico, sobre ecologia, né, como um todo. E aqui um exemplo, né, que já é patenteado, no caso, já é feito com comercialmente, né, o uso de feromônio, né, que foi no caso do Ricóforos palmara, que ele foi realizado aqui no laboratório, né, a sua descoberta, que ele é um feromônio de agregação. Então a gente consegue modular o comportamento dessa praga na cana-de-açúcar justamente com o feromônio, atraindo esses insetos, não é? Tipo, às vezes do nada a gente tá aqui e aparece um inseto voando porque ele sente o cheiro do feromônio, né? Só que não é a fêmea, é justamente o feromônio comercial, que foi testado tanto com a parceria com a Universidade Federal de Alagoas, quanto do laboratório que faz parte. Então é muito interessante e a gente vê que é um exemplo de feromônio de agregação. Também tem outros produtos, né, que é de outras de empresas e outras universidades, né? Tem esse da Ferogen, que é um sintético sexual, no caso, foi feito para largata do cartucho, né? Nesse caso, da espada para fugir de perda. Então, são métodos diferentes, né, de feromônios, de acordo com a biologia do inseto. A gente não pode colocar um feromônio de sexual para um coleóptero, como o Ricóforos palmaro, sendo que ele utiliza o feromônio de agregação. Então, é por isso que entender a ecologia e as redes químicas relacionadas a esse inseto e como ele pode fazer esse controle do inseto. Então, os feromônios, ele tem os feromônios, então vai ter um feromônio, pode ter resposta vegetal e com isso um manejo agroecológico, né? Porque a gente procura ter uma boa produtividade alimentar, então, para a população que vem crescendo, mas sem prejudicar o meio ambiente. E esses feromônios, eles não causam nenhum efeito nocivo como os defensivos agrícolas comercializados, né? Porque já que ele é um produto que veio naturalmente, né, os feromônios, ele não vai causar problemas de saúde, não vai causar problemas ambientais, já que eles são benéficos. Então a gente pode concluir que as plantas percebem esses sinais antes do ataque, né, pelas redes sociais invisíveis. Esses feromônios são ferramentas úteis para o inseto quanto para a planta. E sobre a comunicação química presente em todo o ecossistema. Eu muito obrigada. Qualquer dúvida pode me procurar. Estou aberta a qualquer sugestão também, né? E qualquer coisa estamos aí.